Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Semana conturbada no Brasil, câmbio subindo bastante, depois dando uma acalmada. O ministro Paulo Guedes dando umas declarações polêmicas aí sobre câmbio. Mas a gente começa falando de Copom de novo, né? Do Banco Central. O Banco Central, na semana passada, a gente comentou aqui, resolveu descer mais uma vez a taxa de juros, a Selic, né, a taxa de juros básica, dessa vez para 4,25, ela saiu lá de 6,5 e veio caindo, meio ponto percentual a cada reunião do Copom. E agora caiu mais 0,25 e que chegou a 4,25%. A decisão foi anunciada na semana anterior e nessa semana agora o Banco Central soltou a ata do Copom, né, que tem uma justificativa mais longa sobre o que aconteceu, com a discussão, envolvendo a discussão entre os membros do Copom, justificando a decisão. Então já tinha saído o comunicado na semana passada com uma coisa mais curta, nessa semana saiu a ata. Na semana passada, quando saiu o comunicado, o Banco Central tinha dito que tinha acabado o ciclo de flexibilização monetária, vamos dizer assim, né? Ia parar de cair o juro daqui para frente. Tinha sinalizado cautela e que falou que acabou. Daqui para frente vai parar de cair, vai permanecer nesse patamar por algum tempo. Mas tem muita gente no mercado lendo a ata dizendo que não foi tão incisivo assim quanto o comunicado. Então tem muita gente aí esperando que vai ter mais queda. Eu imagino que não. Eu leio a ata e vejo ainda um comunicado bem firme lá que parou, cautela daqui para frente, lógico, não fechou completamente a porta, mas acho que não tinha fechado antes. Se acontecer algum desastre no mundo, uma recessão internacional enorme, como aconteceu em 2008, é óbvio que o Banco Central vai acabar agindo. Mas tudo mais constante, não acontecer uma catástrofe, o Banco Central deve manter a taxa de juros aí em um tempo e depois voltar a subir até. Eu acho que a questão agora é quando vai voltar a subir. Mas, de qualquer forma, muita gente no mercado avaliou que a ata não foi tão incisiva e achou que o Banco Central deixou a porta aberta. Tanto é que na própria quarta-feira saiu um número ruim sobre o varejo, então isso já começou a cair juro futuro, com as pessoas meio que antecipando aí que o Banco Central poderia diminuir o juro por causa que a recuperação, que é gradual, é ainda mais gradual por causa que os números que saíram do varejo são ruins. De qualquer forma, pode ser que isso não reflita o fato que espera-se que o Banco Central derrube ainda mais o juro, mas pode refletir o fato que o Banco Central vai manter o juro aí em 4,25 durante um bom tempo. Isso a gente não sabe. Isso o Banco Central não deu nenhuma indicação. Então tá dizendo que a recuperação é gradual, tá dizendo que vai ter cautela daqui para frente, mas pode ser que mantenha o juro aí durante um bom tempo em 4,25. Isso, e essa mudança de expectativa que teve aí na quarta-feira pode estar refletindo isso. E quando a gente olha para o dado mais recente de expectativa que a gente tem, que é do Boletim Focus do Banco Central, que ele faz tomadas de expectativas junto a consultorias, bancos, ou seja, agentes do mercado financeiro, a expectativa é 4,25 até o fim do ano. Então, até o fim do ano, pelo menos, espera-se que a Selic seja mantida nesse patamar. E a expectativa é que ela suba ali em 2021. Por que subir? O Banco Central já disse claramente, a taxa de juros está no nível estimulativo, ou seja, por causa que a recuperação é muito gradual na economia, ele consegue colocar a taxa de juros abaixo do nível estrutural, que seria o nível de longo prazo dela, sem que isso tenha muita pressão inflacionária. Então, é essa a ideia, mas a ideia é que quando a recuperação vier de maneira mais firme, o Banco Central volte a ter um ciclo de aumento da taxa de juros. E quando a gente olha para a expectativa, o último dado que a gente tem é do dia 7 de fevereiro, a expectativa em 2021 ela já está em 6. Ela teve mais alta já, mas ela está em 6, ou seja, espera-se que em 2021 ela volte a subir. Tá? A questão é que pode ser que essa volta, essa subida que a Selic tenha, ela vai ser postergada, que ela fique nesse nível baixo durante um bom tempo, justamente porque essa recuperação pode vir de maneira ainda mais gradual. E ainda mais gradual porque a gente olha para a economia mundial, a economia mundial está passando por um momento difícil, né? Onde tem bastante instabilidade, principalmente por causa da questão do coronavírus, que a gente já discutiu aqui, e o impacto que isso pode ter na economia chinesa. E a economia chinesa, lembrando, é uma economia muito grande e que afeta o mundo, e em particular o Brasil. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, então deve afetar a economia brasileira, então deve mexer nesse processo de recuperação que a gente deve ter aí ao longo de 2020
E isso pode afetar o tempo que o Banco Central mantenha a taxa de juros nesse nível aí e não volte a subir mais para frente. Como eu estava dizendo no começo desse vídeo, o dólar estressou aí no Brasil, né, durante a semana, chegou a bater 4,38 lá na quinta-feira, a gente estava gravando aqui na sexta, 14, na quinta-feira que foi ontem, ele chegou a bater 4,38 e o Banco Central teve que intervir para segurar a cotação e acalmar o mercado. Então ele acabou acalmando e acabou descendo. Hoje ele já está operando em 4,30, quando eu estou olhando aqui na sexta-feira. Parte disso do que aconteceu aí na quinta-feira tem a ver com uma declaração que o ministro Paulo Guedes deu no dia anterior, dizendo que está meio confortável com esse nível de câmbio, que esse nível de câmbio é bom. Falou outras coisas super polêmicas, mas em termos de economia, falou que esse nível de câmbio é bom. Né? Isso é uma sinalização de que o governo está disposto a tolerar um câmbio mais alto. Um dos motivos que o câmbio não sobe tanto é que o Banco Central está ali, o Banco Central tem muita bala na agulha de reserva. Reserva é títulos de curto prazo em dólar, que ele pode rapidamente transformar em dólar, jogar no mercado e empurrar a cotação do dólar para baixo. Então o fato do Banco Central estar ali dá também uma acalmada no próprio mercado. Mas se tem uma sinalização que o governo está disposto a tolerar um nível mais alto de câmbio, aí as pessoas vão começar a apostar contra o governo, começar a comprar dólar na expectativa que ele vai deixar flutuar. Tá? Então foi isso que aconteceu. Você teve um aumento na compra, na demanda de dólar, sobe o preço do dólar, e aí ele chegou lá 4,38. Né? Aí justamente o Banco Central teve que intervir para jogar a cotação para baixo. Né? Então isso não é a primeira vez que o ministro Paulo Guedes faz esse tipo de declaração. A gente já comentou isso no passado aqui, fez exatamente a mesma coisa. E meio que comentou que esse nível de câmbio é bom, é confortável. Então isso sinalizou que está disposto a aguentar um câmbio um pouco mais alto. Então as pessoas começam a comprar dólar e a cotação do dólar sobe. E naquela época também o Banco Central também teve que intervir para segurar a taxa de câmbio. De qualquer forma, o câmbio está subindo há um tempo já. Né? Ele vem subindo desde o começo do ano. Já entre o dia 2 de janeiro e quinta-feira ontem, ele já tinha subido mais de 7% no ano. Tá tendo muita instabilidade na economia mundial, como eu disse. A gente começou o ano com essa expectativa de conflito entre Estados Unidos e Irã, tá? Que acabou não acontecendo, acabou acalmando. E depois veio essa história do coronavírus na China. Tá? Isso está gerando muita instabilidade no mercado mundial. E aí os investidores correm para coisas mais seguras. Tá? Coisas, no caso, são títulos da dívida pública americana. Isso é uma coisa bastante segura. E isso faz com que a demanda por dólar aumente no mundo e sobe o preço do dólar. Tá? Então o dólar acaba se fortalecendo em termos da maioria das moedas no mundo. Tá? Em particular contra aquelas que não são tão seguras assim, contra aqueles países que têm títulos que não são tão seguros assim. Só que o Brasil, ele está entre as moedas que mais depreciou aí. O real está entre as moedas que mais depreciou contra o dólar durante esse período. Então tem alguma coisa a ver com alguma coisa específica que está acontecendo com o Brasil. E o meu palpite para isso é o juro baixo agora que a gente tem. A gente tem juro baixo. Então, quando a gente tinha juro alto, quando acontecia alguma coisa no mercado mundial, você tinha uma saída de capital, o país ficava menos atrativo, mas o Brasil ainda tinha um juro alto que aqueles investidores com um pouquinho mais de apetite por risco e queriam ganhar um pouco mais de dinheiro ficavam aqui. Tá? Agora não tem mais isso. Então fica muito mais exposto a movimentos no mercado internacional o câmbio. Então esse provavelmente é uma consequência do regime que a gente está agora, que é o regime de juro baixo. Né? E lembrando que o juro está baixo mesmo para o nível de risco do Brasil. Porque lembrando, o Banco Central já reiterou várias vezes, esse é um nível estimulativo da taxa de juros. Então ela está abaixo do nível de longo prazo. Então mesmo para o nível de risco brasileiro é uma taxa de juros baixa. O meu palpite é que essa interação entre instabilidade no mercado mundial e hoje agora o juro baixo está produzindo esses movimentos bem mais fortes agora no câmbio que a gente está observando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Por favor, dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. A gente está no www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a gente volta a conversar na semana que vem. Um abraço!